todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, sou médico pneumologista e vamos falar hoje um pouquinho sobre a bronquite crônica, suas principais diferenças com a asma, que é uma doença extremamente comum, seus tratamentos e os seus principais sintomas. A bronquite crônica é uma inflamação crônica dos brônquios, das vias aéreas. Sempre quando a gente fala de bronquite, é uma inflamação. Toda ite é uma inflamação, sinusite dos seus afastos, rinite do nariz. Então a bronquite é a inflamação dos brônquios. E a bronquite crônica é quando a gente tem essa inflamação por um longo período de tempo, geralmente por mais de 3 meses dentro de um ano. E existem várias causas de irritações que podem levar a essa inflamação crônica das vias aéreas. A gente precisa lembrar que o principal fator que leva a essa bronquite crônica é o tabagismo. Mais de 80% a 90% dos casos de bronquite crônica que a gente tem hoje em dia é causado pelo cigarro e por isso que a gente considera uma doença prevenível se a gente conseguir tratar esse principal problema. Mas outras causas de bronquite crônica, de irritação crônica das vias aéreas, tem a poluição, alguns ambientes do trabalho que a gente chama de agentes ocupacionais. E tudo isso a gente tem que tentar combater, identificar na história do paciente para conseguir tratá-lo adequadamente. Os principais sintomas da bronquite crônica, disparadamente, são a tosse e a tosse com produção de secreção. Então, geralmente num quadro agudo de uma infecção respiratória, a gente tem aquela tosse seca, às vezes com um pouco de secreção, mas na bronquite crônica, com aquela tosse que vai durar mais de 3 meses dentro de um ano, o paciente tem uma tosse produtiva com expectoração. Essa expectoração pode ter um aspecto mucoide, clarinho, que a gente fala, ou mesmo uma expectoração purulenta, amarelo, esverdeada, que pode inclusive estar dando alguns sinais de infecção junto àquele quadro crônico de inflamação das vias aéreas. A falta de ar pode acompanhar alguns quadros de bronquite crônica, ainda mais quando esse paciente já tem uma doença um pouco mais avançada, mas a gente tem que lembrar que todo paciente que tem uma tosse que dura mais do que 3 meses, ele deve procurar um médico para conseguir ter um diagnóstico adequado. Existem diversas causas para a bronquite crônica, mas aqui é extremamente importante a gente lembrar que a principal causa é o cigarro, o tabagismo. E como o tabagismo é algo prevenível, a gente consegue combater tanto a cessação quanto a prevenção do início do tabagismo, a gente considera que a bronquite crônica seja uma doença, sim, evitável. Mas existem algumas outras causas não tão comuns, mas extremamente importantes, como as causas relacionadas ao trabalho, alguns ambientes em que você tem exposição a algumas fumaças específicas ou alguns materiais industriais também podem levar à bronquite crônica. Lembrar que a própria poluição atmosférica, junto com alguns outros irritantes inalantes que a gente tem ao longo da vida, também podem causar essa inflamação nas vias aéreas e estão relacionados com o quadro de bronquite crônica, com essa tosse crônica cheia de expectoração. Algumas outras doenças, como doenças autoimunes do sistema do colágeno, também podem fazer isso, mas sempre lembrando, evitar as coisas que irritam nossa via aérea, principalmente o cigarro, para a gente conseguir prevenir a bronquite crônica. Uma pergunta muito comum são os pacientes querendo entender um pouquinho a diferença entre a bronquite crônica e a asma, principalmente a asma grave. A asma, ela é uma bronquite, ela é uma inflamação das vias aéreas e é também uma doença crônica. Aqui a grande diferença entre as duas doenças é o motivo pelo qual o paciente está tendo essa inflamação das vias aéreas. A bronquite crônica é uma irritação de algum agente externo, poluente, o tabagismo. Enquanto que na asma, o processo principal que leva à inflamação das vias aéreas é um processo alérgico. É alguma coisa que o paciente, quando entra em contato, quando inala aquela substância, cria uma inflamação dentro do corpo que acaba irritando os brônquios, a via aérea desse paciente. Então aqui, na verdade, existe uma inflamação nas duas doenças, mas a causa que está levando a essa inflamação é diferente. E para o médico é extremamente importante identificar esse fator desencadeante para conseguir dar o tratamento adequado para o seu paciente. O primeiro passo para o tratamento adequado do paciente com bronquite crônica é exatamente a gente conseguir identificar qual a causa que está levando o paciente até aquela inflamação nas vias aéreas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma anamnese, uma conversa bem profunda com o paciente para tentar identificar todos os fatores de risco e desencadeantes que o paciente possa ter e com isso conseguir ter uma higiene do ambiente em que o paciente vive ou das exposições que ele tem, como por exemplo a cessação do tabagismo. Com certeza existem remédios que conseguem amenizar os sintomas do paciente. Então, os broncodilatadores, algumas drogas anti-inflamatórias. E é importante a gente lembrar que muitas vezes o uso da via inalatória é um arsenal extremamente importante para o médico e para o paciente, porque a gente vai conseguir dar os medicamentos diretamente para as vias aéreas, sem ter absorção sistêmica, tendo então um tratamento de alta eficácia
com baixíssimo risco de efeito colateral. Então, a gente identificar o fator desencadeante, conseguir iniciar um tratamento inalatório para o paciente é a melhor forma da gente tratar o paciente com bronquite crônica. É extremamente importante a gente ressaltar que no acompanhamento do paciente com bronquite crônica, como a gente já falou, a gente precisa sempre reforçar isso. O paciente precisa parar a exposição daquilo que está levando à inflamação das vias aéreas. E, obviamente, além disso, com o acompanhamento das medicações, com os broncodilatadores, com as drogas anti-inflamatórias, existem vários cuidados que a gente tem que manter para todo paciente com doença pulmonar, principalmente paciente com bronquite crônica. Dentre eles, a gente tem que lembrar de sempre fazer uma hidratação adequada. A hidratação das vias aéreas é extremamente importante para a gente ter um muco, que é um sistema de proteção muito importante para as vias aéreas de todos nós. Outro ponto muito importante é a realização de atividade física. A atividade física, além de ter vários benefícios cardiovasculares, também melhora muito a retirada de secreção do pulmão e das vias aéreas. E lembrar sempre da imunização, das vacinas, principalmente a vacina da gripe, que deve ser feita anualmente, assim como a vacina antipneumocócica contra a pneumonia. E aqui eu acho que uma mensagem extremamente importante que a gente tem que lembrar é que o paciente ele não é obrigado a conviver com esses sintomas a vida inteira. Então, o primeiro passo da gente conseguir identificar que existe um problema e buscar ajuda é que sim, a gente tem como melhorar a qualidade de vida. É importante lembrar que a bronquite crônica pode ser uma doença extremamente séria, mas ela começa com uma doença leve, aquela tosse que dura todos os dias. Isso começa a ter um impacto, a gente consegue ver isso no dia a dia conversando com o paciente, um impacto muito negativo na qualidade de vida. Quantos pacientes chegam aqui dizendo que poxa, doutor, eu não estou conseguindo mais conviver socialmente, eu chego num lugar, num ambiente e começo a tossir, se eu vou dar uma risada, eu não consigo namorar, começo a ficar tossindo e sai um monte de secreção junto com a pessoa que eu estou perto. Isso a gente sabe que tem uma comoção social, as pessoas olham, ficam dizendo, não, aquele paciente está com tuberculose, vá se cuidar. Então a gente tem como conseguir fazer um tratamento adequado, melhorar a qualidade de vida, e o paciente não é obrigado a ficar sofrendo com esses sintomas no dia a dia. Então, identificar o problema, começar o tratamento, a gente consegue muito melhorar a qualidade de vida, que eu acho que esse é o principal fator que o médico está aqui para tentar se relacionar com o seu paciente.